No 8º dia, a greve dos caminhoneiros continua e os pontos de bloqueio sobem para 594. Presidente Temer diz ter absoluta convicção de que a greve será resolvida até amanhã. Ministro da Fazenda declara que o governo vai compensar a redução do diesel com outros impostos. O combustível acaba na maioria dos postos e nossa reportagem flagra o mercado paralelo de etanol. Polícia Rodoviária escolta caminhões com gasolina e diesel em várias regiões do país. Universidades federais suspendem aulas em 3 estados e a rede municipal do Rio também foi atingida. Nos hospitais particulares, falta medicamentos e comida para os pacientes. Ações da Petrobras são afetadas e despencam 14% em meio à crise. O Jornal das 22 já começou. Olá, muito boa noite. Boa noite. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento neste domingo e cedeu a todos os pedidos feitos até agora por caminhoneiros que paralisam o Brasil há uma semana. O governo baixou o preço do diesel. Mesmo com as medidas anunciadas na noite de ontem pelo governo federal para tentar acabar com a greve de caminhoneiros, os bloqueios continuam nas rodovias em todo o país. A mobilização chega ao seu 8º dia. Michel Temer anunciou neste final de semana novas medidas para a redução no valor do diesel em mais uma tentativa de pôr fim à paralisação dos caminhoneiros que está provocando desabastecimento em várias partes do país. Para tentar conter a manifestação, o governo prometeu uma redução de 46 centavos no litro do diesel. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. O preço do óleo diesel, já barateado pela redução de 46 centavos, será válido pelos próximos 60 dias. E a partir daí, ou seja, daqui a 2 meses, só haverá reajustes mensais. As medidas provisórias foram publicadas numa edição extra do Diário Oficial neste domingo. A publicação era uma das condições impostas pelos caminhoneiros para encerrar o movimento. Eu estou editando uma medida provisória para que seja cumprida em todo o território nacional a isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos, era uma das reivindicações, 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Também uma terceira medida provisória, estabelecendo a tabela mínima de frete. Michel Temer se mostrou otimista em relação ao fim do protesto. Nesta segunda, durante a posse do deputado Ronaldo Fonseca como novo ministro da Secretaria-Geral, ele falou sobre o tema. A posse de Fonseca na pasta acontece em meio à tentativa do governo de encerrar a paralisação dos caminhoneiros e assegurar a retomada do abastecimento de alimentos, combustíveis, medicamentos e outros produtos em todo o país. Nesse episódio que nós estamos vivendo agora, se Deus quiser, logo superaremos. Naturalmente, entendeu-se que logo no começo eu deveria usar de toda a força necessária para logo no primeiro dia impedir qualquer movimento. Nós não fazemos assim. Não é nossa vocação. A nossa vocação é do acerto, do diálogo, da conciliação, do ajuste, que é o que fizemos ao longo desta semana. Me tenho absoluta convicção de que entre hoje e amanhã, todos nós irmanados, e naturalmente aqueles que estão na chamada greve, agora já
recomendada pelos seus líderes, como devemos cessar. Tenho certeza que tudo isto trará muita tranquilidade. Mas as medidas anunciadas na noite de domingo pelo presidente para tentar acabar com a greve não resultaram em redução de bloqueios nas rodovias federais, revelam novos dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Havia até às 14 horas de hoje 556 trechos bloqueados em todo o país. Segundo a PRF, a maioria dos bloqueios é parcial e não causa prejuízo aos veículos não envolvidos nas manifestações. A polícia diz que 727 foram liberados desde o início da greve, na segunda-feira da semana passada, até às 8 horas desta segunda. As rodovias, como eu disse, estão liberadas, porém, como o senhor mesmo falou, existe 594 pontos de aglomeração de caminhoneiros que estão estacionados. Por um motivo ou outro, como foi colocado aqui, alguns pontos, o Serviço de Inteligência já levantou que está havendo ameaça de falsas lideranças, que a grande maioria dos caminhoneiros e das transportadoras desejam retomar suas atividades. Os manifestantes continuam a mobilização em 25 estados e no Distrito Federal, tais como Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Há caminhões parados em protestos nas rodovias Regis Bittencourt e Dutra, além de outras estradas federais e estaduais pelo país. No estado de São Paulo, não há interdição total de rodovias. Na capital paulista, cerca de 67% da frota de ônibus circulou nesta segunda. Só há combustível até quarta-feira. Todos os dias, os esforços da Prefeitura para manter os serviços essenciais à cidade por mais de 24 horas continuam. Conta com a colaboração dos movimentos sindicalistas, que a gente espera tenham um bom senso, que não é o momento mais apropriado de aproveitar carona nessa greve para poder chamar a atenção para suas reivindicações justas. E a situação pode piorar ainda mais. A Federação Única dos Petroleiros ameaça deflagrar uma greve por 72 horas a partir da meia-noite de quarta-feira. A categoria exige redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis e a saída imediata do presidente da Petrobras, Pedro Parente. O governo já começou a estudar a possibilidade de entrar com algum tipo de ação na Justiça para tentar barrar a greve dos petroleiros. A ação teria de ser impetrada pela Advocacia Geral da União, possivelmente no Supremo, para ter abrangência em todas as refinarias do país. Na avaliação do Planalto, esta é uma manifestação política, comandada por um partido de oposição ao Planalto. A Federação Única dos Petroleiros é controlada pela Central Única dos Trabalhadores, ligada ao PT. O presidente da Abican denunciou nesta segunda-feira que os caminhoneiros estão sendo manipulados. José da Fonseca reafirmou o apoio ao fim da greve e disse que os setores políticos se infiltraram no movimento para derrubar o governo. A paralisação de uma parte da categoria continua, mesmo com as lideranças pedindo o fim da greve. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, o movimento está sendo manipulado por setores políticos que querem derrubar o governo. Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. Eu vi isso aqui agora em Brasília, na parte da manhã. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar. Na Vila Carioca, lá nas bases, são pessoas que querem derrubar o governo. Eu não tenho nada que ver com essas pessoas e nem os nossos caminhoneiros autônomos têm, mas eles estão sendo usados por isso e nós não vamos aceitar essa situação. José da Fonseca diz que a categoria ficou satisfeita com o acordo fechado com o governo e afirma que muitos caminhoneiros estão sendo ameaçados para continuar com piquetes. Resolveu o problema da categoria tranquilamente. O pessoal quer voltar a trabalhar, eles têm medo porque estão sendo ameaçados de forma violenta, não mostram armas, mas levanta a camisa, a blusa, e isso está pegando em todo lugar do país.
E eu acho que a ABICAM não está preparada e não quer saber de nada disso. O governo não é bom? Eu, como cidadão, posso até concordar que sim. Mas como um profissional que estou fazendo o que eu estou fazendo, jamais eu posso misturar a estação. Deixar esse pessoal, tá entendendo? Que não está, como é que se diz? Querer resolver o problema do caminhoneiro, mas usar o caminhoneiro, estão usando como bode expiatório. Em Brasília, o presidente do Senado convocou sessão extraordinária para a tarde dessa segunda para tentar limpar a pauta do plenário para que comecem a votar as 3 medidas provisórias editadas pelo governo que fazem parte das reivindicações dos caminhoneiros. No Palácio do Planalto, amanhã foi de reunião. Ministros acompanham os desdobramentos da crise até que toda a situação seja normalizada. E o temor agora pode ser outro, que outras categorias possam cruzar os braços nos próximos dias, aproveitando-se da clara fragilidade em que se apresenta o governo. O 8º dia de protesto dos caminhoneiros levou ministros e o presidente Michel Temer a se reunirem novamente em Brasília. No encontro foi feito um balanço de onde ainda haviam bloqueios, quais cargas permaneciam retidas e quais começaram a ser transportadas. Também foi feito um panorama da situação das refinarias e de todos os aeroportos do país. Um gabinete de gerenciamento de crise foi instalado e ficará aberto até que toda a situação seja normalizada. Consigamos diluir as concentrações que ainda existem. Apenas um dado referencial, nós tivemos no curso desse período 1.200 concentrações, algumas com paralisação e obstrução, e destas, a nossa Polícia Rodoviária nos informa que nós conseguimos desativar ou dispersar 728, isto é 56%, e que ainda restavam hoje de manhã, no boletim que foi feito às 8 horas da manhã, 557 concentrações em todo o território nacional. Caminhamos para a normalização em alguns estados. As rodovias, alguns estados já estão absolutamente normalizados, não há mais bloqueios, ou não há mais dificuldades. Bloqueios praticamente não há, o que há são concentrações. Em pronunciamento na noite de domingo, Temer anunciou a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel por 60 dias e a isenção de pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios, entre outras medidas para atender à reivindicação dos caminhoneiros. Uma delas, a de tabelar valores de frete para o transporte de cargas, foi criticada pela Confederação Nacional das Indústrias. Na avaliação da CNI, o tabelamento é um grande retrocesso e a fixação de preço mínimo infringe o princípio da livre iniciativa e é ineficaz. Hoje pela manhã, no Ministério da Fazenda, o ministro Eduardo Guardia explicou a estratégia do governo para compensar o desconto do litro do óleo diesel, que custará aos cofres públicos o valor de 9,5 bilhões de reais este ano. Segundo o Guardia, do total de 46 centavos de redução no preço do litro do diesel, 16 serão compensados pela reoneração da folha de pagamento, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O restante, 30 centavos, virá do orçamento da União. De acordo com Guardia, o governo vai usar a margem financeira de 5,7 bilhões de reais para compensar o custo. Além disso, será feito um corte de 3,8 bilhões no orçamento. O ministro da Fazenda não descartou a hipótese de que novos impostos podem ser criados para compensar o subsídio dado aos caminhoneiros. Você pode criar impostos, evidentemente tem restrições legais para você criar impostos. As medidas que nós estamos colocando aqui, elas podem ser majoração de impostos, podem ser eliminação de benefícios hoje existentes. O importante é que as medidas que a gente esteja adotando, que podem ser através de lei ou através de decreto, gerem o recurso necessário para fazer a compensação. Para
Para a Petrobras não perder a competitividade com o congelamento do preço do diesel, a equipe econômica anunciou ainda que vai ser criado um imposto de importação com valor fixo que vai incidir toda vez que o preço do combustível no mercado internacional estiver abaixo do valor de referência no Brasil. Nesta segunda-feira, as ações da estatal voltaram a cair, apesar dos pedidos do ministro da Fazenda para que o Congresso Nacional vote com urgência a reoneração da folha de pagamento. A pauta não foi apreciada nesta segunda-feira pelo Senado Federal. Na sessão que estava marcada para hoje, a previsão era que os senadores votassem apenas medidas provisórias que estavam bloqueando os trabalhos. Após a decisão do governo Michel Temer de atender todas as reivindicações dos caminhoneiros na noite deste domingo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, disse que vai negociar mais detalhes do texto com a equipe econômica antes de levá-lo ao plenário. Antes do anúncio feito por Temer, também estava prevista a votação de um projeto de lei que regula os preços de fretes rodoviários. Mas, por sugestão de Eunício, o texto ganhou medida provisória editada pelo governo. No final da tarde, uma outra reunião também foi agendada aqui no Palácio do Planalto. O Comitê de Gerenciamento de Crise vai continuar acompanhando os desdobramentos da paralisação dos caminhoneiros. Mas não é só isso que anda preocupando o presidente Michel Temer. Uma outra questão também deve entrar na pauta: a iminente possibilidade de outras categorias cruzarem os braços já nos próximos dias, aproveitando-se da clara fragilidade em que o governo se encontra, principalmente após sair desta crise com a imagem ainda mais desgastada. A Polícia Federal segue monitorando a paralisação. 48 inquéritos já foram abertos. Grevistas e empresários estão na mira da PF. Uma das vertentes da investigação é a suposta prática de lockout. Patrões estariam impedindo os empregados de trabalhar, o que é considerado crime. Muitos consumidores ainda sofrem para conseguir abastecer o carro. Na maioria dos postos, o estoque de combustível já acabou. Em razão dessa dificuldade, surgiu em São Paulo um mercado paralelo ao de etanol, como flagrou a nossa reportagem. Nem etanol, nem gasolina. A maioria dos postos de São Paulo está assim, de tanque vazio. Ao todo, o estado conta com mais de 8.000 locais para abastecer o carro. 2.000 só na capital paulista, mas os consumidores estão sofrendo para encher o tanque. Eu aguento mais uma semana, depois eu vou ter que começar a trabalhar de metrô. Os poucos postos que ainda têm algum combustível estão bastante concorridos. Estas imagens foram feitas durante a madrugada, em um posto da Zona Leste. São quilômetros de fila. Muita gente passou a noite no local para abastecer o veículo. E agora nós vamos mostrar na prática o drama de uma pessoa que precisa de combustível hoje em São Paulo. Nós vamos a esse carro aqui, que é da nossa produtora. E a gente pode observar aqui, ó, olhando ali no mostrador, ele está com pouco combustível realmente. Só que nós descobrimos um posto de gasolina que ainda tem um pouco de etanol e um pouco de gasolina. E nós vamos até lá para tentar abastecer. Vamos ver como vai ser? Essa aqui é a Avenida Amaral Gurgel, onde fica o posto. Ela está localizada bem abaixo do elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão. E a gente pode observar que toda a faixa da direita está ocupada pela fila. São veículos e mais veículos aguardando, tentando conseguir combustível. São quilômetros de fila. Nós finalmente conseguimos entrar na fila. Eu vou mostrar ali, ó. Nosso carro é o penúltimo, atrás, ou melhor, na frente daquele táxi. E essa fila vai até o fim desse quarteirão. E vem parar aqui, ó, na avenida. Ela dá a volta em todo o quarteirão. E esse ainda não é o final dela. Eu vou mostrar agora para vocês onde continua a fila. Aqui, ó, ao longo de toda essa avenida até chegar ao posto. São mais de 3 quilômetros de fila. E nós vamos ter que ter muita paciência agora. Por favor, fazer uma pergunta para você. Você está na fila aqui pra posto de gasolina aí. Mas o posto é na rua de trás ainda. Mas é essa fila aí, cara. Há quanto tempo você tá aqui na fila? Tô meia hora aí. Eles aí. 40 minutos pra mais. Estamos esperando uns 40 minutos por enquanto. E vai tempo ainda, vai umas 2 horas, 3 horas fácil. E dá sorte ainda de chegar lá e ter gasolina. E ter gasolina, a gente tá na sorte aí. Se precisar ficar o dia inteiro aqui? Tem que ficar, né? Como é que eu vou andar com o carro sem gasolina? Como é que tá o seu carro aí, o tanque? Tá um pouco menos do meio tanque aqui, mas não tem o que fazer. Tem que esperar, cara. Completar no álcool. Tem que completar no álcool. Né? R$4 o litro estão vendendo ali. Maior roubo que tem no país, isso aí. Por favor,
Eu tô vendo você empurrar o carro aí. Já acabou o combustível? Não, ainda tem, para economizar mesmo. Tem que fazer de tudo para economizar, até empurrar o carro. Melhor, né, meu amigo? Depois de quase 2 horas na fila, a gente começa a andar um pouco mais rápido e chega ao posto. Finalmente, nós estamos no posto. Vamos ver agora aqui qual que é a situação. O que dá para observar é que tem um carro na bomba, mas também tem alguns cones, indicando que o local está fechado. Vamos ver se a gente consegue abastecer aqui, ó. Tem uma fita isolando, parece que a gasolina acabou. Parece que o álcool acabou. Mas esse motorista nos dá uma dica de como conseguir o combustível. E você agora, tem combustível suficiente para quanto tempo? Cara, tenho para chegar onde eu preciso agora e voltar para casa, acabou. Porque o preço subiu, agora parece que é tipo assim, só o mercado negro e tal. Mercado negro? Tem mercado negro? Eu não sei não, mas estou vendo o pessoal enchendo um galãozinho ali, mas não consegui não. Perto dali, em outro posto, nós encontramos um mercado paralelo. Repare que os motoristas estão abastecendo o carro usando um funil. Esse galãozinho salvou aí a pátria de vocês, né? Com certeza, viu? Que eu estava na fila aqui e de repente o álcool acabou aqui nas bombas. Eu dei uma volta e quando eu voltei aqui encontrei um colega aqui que ele estava guardando um álcool aí. Eu perguntei a ele se tinha, ele falou, o rapaz tem uns 55 litros aí, dá para dividir pra gente. A gasolina está guardada em um galão. O homem conta que o combustível foi separado por um funcionário do posto e vendido à parte. Esse galão é que salvou aqui muita gente. Salvou pra caramba. Eu ia ficar na mão. Faltava 1/3 para acabar o meu combustível. Eu peguei fila 2 horas, quando eu cheguei acabou. Fui calibrar o pneu, aí o fretista falou que tinha sobrado esse galão, aí eu adquiri. Tô dividindo aí com algumas pessoas aí para ajudar, né? Sem saber que estava sendo gravado, o funcionário do posto confirma, separou o etanol para vendê-lo para algumas pessoas. Como você consegue reservar, cara? Então, é que eu cheguei, logo cedo eu já tirei, né? Guardei já para não ter novidade. E fala que o preço está bem acima do mercado. Eu cheguei na Lapa ali, do Chile, tava 6 pau, 7 pau o álcool. 6, 7 reais. O pessoal paga mesmo assim, né? Paga, né? E veja a seguir, ações da Petrobras despencam mais de 14%. E ainda a paralisação dos caminhoneiros prejudica abastecimento de hospitais e cancela aulas. Em todo o Brasil, filas e mais filas de carros se formam nos postos de combustíveis espalhados por todo o país. Motoristas estão passando mais de 2 horas na esperança de conseguir abastecer os veículos. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a situação melhorou um pouco. Na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária fez a escolta de caminhões com gasolina e diesel que vai abastecer alguns tanques da região. Em Dourados, a greve dos caminhoneiros continua forte. O principal ponto de bloqueio é este, na BR-163, local conhecido como Trevo da Bandeira. Uma das principais consequências da paralisação é o desabastecimento, principalmente dos combustíveis. Inicialmente, 5 postos aqui de Dourados receberam combustível de uma distribuidora. A previsão é de que outros 10 caminhões continuem a entrega no decorrer do dia. O combustível, a princípio cerca de 3.000 litros de gasolina e 2.000 litros de óleo diesel para cada posto, estavam nestes caminhões-tanque, que foram escoltados por equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, em cumprimento a uma determinação tanto da chefia em Campo Grande como do mandado ordem judicial, estamos escoltando as cargas até os postos, até agora, graças a Deus, sem nenhuma alteração, sem qualquer tipo de situação mais grave, né? Normal. Durante toda a manhã, próximo aos postos que estão recebendo os combustíveis, essa era a imagem. Centenas de donos de veículos esperando pelo combustível que está sendo comercializado de forma limitada, apenas 20 litros por pessoa. Mesmo diante da situação, a maioria apoia o protesto. Eu acho que é o dever do brasileiro agora apoiar a manifestação dos caminhoneiros, que eles estão lutando pelo direito da gente. Isso daí não é conversa fiada de caminhoneiro, não. É verdade que eles sofrem. As estradas estão péssimas, pedágio come a metade do frete deles também. No município de Fátima do Sul, que fica distante 50 quilômetros de Dourados, produtores rurais fizeram na manhã de hoje um manifesto em apoio ao protesto nacional dos caminhoneiros.
Hospitais particulares de várias partes do país começam a ser afetados pela greve dos caminhoneiros, que já está no 8º dia. Em carta, a Associação Nacional de Hospitais Privados, assinada por 105 entidades, afirma que muitas instituições não conseguirão mais garantir o acesso e a continuidade do cuidado com os pacientes que necessitarem de tratamento caso nenhuma medida contra a paralisação seja tomada. A associação chama atenção para a falta de medicamentos essenciais, como remédios para o tratamento de quimioterapia e diálise, além da escassez de alimentos para a dieta dos pacientes internados. As ambulâncias paradas por conta da falta de combustível, assim como a escassez de roupas limpas nas instituições e problemas no recolhimento do lixo hospitalar, são outros pontos preocupantes. Os estoques de sangue nos bancos estão em níveis muito baixos. Na carta, a Associação dos Hospitais Privados também relata a dificuldade por parte de médicos e demais funcionários de chegarem até os hospitais. A recomendação é de que os pacientes entrem em contato com os hospitais para obter informações sobre o atendimento. O SUS também foi afetado pela paralisação. Em São Paulo, as cirurgias eletivas foram adiadas nos hospitais municipais. Também foi suspensa a remoção de pacientes para exames nas unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde informou em comunicado que o atendimento nas unidades é de responsabilidade das secretarias municipais e estaduais. A paralisação dos caminhoneiros mudou também a rotina dos alunos. No Rio de Janeiro, a rede municipal decidiu suspender as aulas. As universidades federais suspenderam as aulas em 3 estados do Nordeste, Sudeste e Sul do país. Na rede estadual, as escolas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sergipe e Distrito Federal ficaram fechadas. Na rede municipal, apenas a cidade do Rio de Janeiro decidiu cancelar o dia letivo de pouco mais de 650 mil alunos. Nos supermercados faltam itens como batata, cebola, tomate e as verduras em geral. Algumas redes estão limitando a quantidade dos produtos por consumidor para controlar o estoque. A Associação Paulista de Supermercados estima que os prejuízos em todo o país já chegaram a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o abastecimento só vai ser normalizado em todo o país entre 5 e 10 dias depois que a paralisação terminar. A paralisação dos caminhoneiros também tem afetado as ações da Petrobras. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Os papéis da estatal despencaram mais de 14% nesta segunda-feira em meio à crise dos caminhoneiros. A companhia já perdeu 100 bilhões de reais em valor do mercado. Os investidores estão reagindo negativamente e temem uma intervenção do governo na Petrobras. Já as autoridades garantem que a companhia não terá prejuízo. A greve dos caminhoneiros também pode prejudicar o setor de etanol em São Paulo. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar informou que a produção de álcool combustível deverá ser paralisada por falta de diesel. O insumo é usado para abastecer as máquinas e equipamentos. Sem o diesel, o setor de etanol poderá amargar grande prejuízo. O estado responde por 60% da produção nacional. Sem produzir, as usinas podem perder até 180 milhões de reais por dia. E a Federação das Indústrias do Rio alertou que 90% das empresas do estado foram afetadas pela paralisação do setor de transporte. Apenas nos 5 primeiros dias de greve, o prejuízo para as empresas teria sido de 77 milhões de reais. A expectativa da Firjan é que a greve termine nos próximos dias, mas o fornecimento de produtos pode demorar pelo menos 15 dias para ser normalizado. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 1,64% e encerrou o dia a R$ 3,729 na venda. E veja a seguir, a greve dos caminhoneiros atinge restaurantes e açougues. E ainda, nuvem de vulcão havaiano chega às Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico.
Estamos de volta falando sobre a greve dos caminhoneiros que já afeta restaurantes e açougues. Sem conseguir repor os produtos, alguns estabelecimentos podem fechar as portas pela falta de produtos. Neste restaurante, o estoque já está quase no fim. O cardápio já está sendo adaptado pela falta de alguns itens. Os refrigeradores, que costumavam estar cheios, estão praticamente vazios. Com muito custo, a Vera Lúcia conseguiu comprar um pouco de carne. Suficiente apenas para essa semana. Essa semana estou tranquila em relação às proteínas, mas muito preocupada em relação aos hortifruti. Nós temos muitas saladas, nós trabalhamos com muitas saladas, elas estão minguando. Estou buscando substitutivos para isso. A principal dificuldade dos restaurantes estão nas verduras e nos legumes. Olha só, essas prateleiras que costumavam estar cheias já estão vazias. E acabando esses produtos aqui, já não terá mais o que servir para os clientes. Abobrinha, batata, tomate, alface são os produtos que mais preocupam. O suco de limão já não está mais sendo servido, porque só tem mais uma caixa. Também restam poucas unidades de laranja. O receio é de não conseguir reabastecer o estoque. Hoje eu liguei lá no Ceasa, inclusive naqueles fornecedores que são fiéis a nós, e diz que o estoque está zerado. Neste açougue, a situação também é crítica. Já faltam todos os tipos de carne, suína, bovina e até mesmo o frango. E só terá produtos até amanhã. O jeito foi limitar no máximo 5 quilos por cliente. Já estamos limitando já. O cliente está querendo fazer estoque, não dá para deixar, né? Porque tem que atender todo mundo, né? Na esperança de recuperar o estoque, o Cristiano já tentou comprar carne de vários frigoríficos, mas não conseguiu. Os frigoríficos não estão fazendo abate de carne, já está avisando a gente que vai demorar um pouco até normalizar toda essa situação. E estamos na expectativa que os motoristas voltem a fazer as entregas aí para a gente começar a receber mercadoria, que já está faltando muita mercadoria. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal informou que de 109 unidades de produção, 107 já estão paralisadas. E as 2 que ainda operam estão com menos de 50% da capacidade. A ABPA informou que quase 3.800 caminhões carregados estão parados nas rodovias. E esses produtos devem começar a perder a validade a partir desta terça-feira, inviabilizando o consumo. Além disso, a greve dos caminhoneiros impactou as exportações brasileiras. A perda é bilionária, calcula a Associação de Comércio Exterior do Brasil. Com a greve dos caminhoneiros, a Associação de Comércio Exterior do Brasil estima que o país tenha perdido pelo menos $1 bilhão com exportações que deixaram de ser feitas. Segundo o presidente da entidade, José Augusto de Castro, cerca de 70% das exportações são produtos agrícolas ou minerais. Teoricamente, não há queda em termos de vendas, em razão da greve. Mas adia-se o prazo de entrega das mercadorias que não estão chegando aos portos para serem embarcadas. No último dia 25, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que, se persistir os impactos, como falta de combustível e alimentos, causados pela greve, pode haver impacto relevante no crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto. A previsão do atual governo é que a economia cresça 2,5% em 2018. Nesta segunda-feira, o Planalto informou que aviões da Força Aérea Brasileira passarão a serem usados para transportar medicamentos e insumos de saúde que não estão chegando ao destino por causa da greve. Os insumos serão transportados em voos regulares. Notícias internacionais, uma nuvem de partículas emitida pelo vulcão havaiano Kilauea alcançou hoje as Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico. O fenômeno está se alastrando pela Micronésia. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional Americano, com sede na ilha de Guam. Os meteorologistas advertiram que os moradores das Ilhas Marshall com problemas respiratórios devem permanecer em suas casas. As companhias aéreas e empresas receberam alertas de possível visibilidade reduzida. O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo e um dos 5 na Ilha Grande do Havaí. Ele entrou em erupção no dia 3 de maio, o que forçou a saída de mais de 2.000 moradores de áreas próximas à montanha. Os cientistas acreditam que a atividade vulcânica pode indicar uma erupção maior, similar à registrada na ilha na década de 1920.
E veja a seguir, o Ministério Público denuncia o senador Agripino Maia por improbidade administrativa. E ainda cresce a procura por produtos sem glúten e lactose. Os juros médios cobrados pelas instituições financeiras no cheque especial e do cartão de crédito caíram em abril, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. A taxa média do cheque especial passou de 324,7% ao ano em março para 321% ao ano em abril. Já a taxa média do cartão de crédito rotativo caiu de 334,5% ao ano em março para 331,6% ao ano em abril. No final do mês passado, o Conselho Monetário Nacional alterou as regras do cartão de crédito em uma nova tentativa de reduzir os juros. Entre as mudanças está a criação de um limite para os juros cobrados dos clientes que não conseguirem pagar o mínimo do cartão ou que ficarem inadimplentes, e a liberação para que os bancos fixem o percentual mínimo de pagamento da fatura mensal. Em abril, os bancos também anunciaram novas regras para o uso do cheque especial, que começam a vigorar em julho deste ano. A principal mudança anunciada obriga as instituições a disponibilizarem para os clientes opções para o pagamento do saldo devedor do cheque especial em condições mais vantajosas. O senador José Agripino, do Democratas, entrou na mira da Justiça por supostas irregularidades na construção do estádio Arena das Dunas para a Copa de 2014 em Natal. O Ministério Público Federal acusa Agripino de ter recebido quase R$1 milhão em troca de apoio para a OAS, empreiteira que venceu a licitação para a construção da arena. O político vai responder na Justiça do Rio Grande do Norte pelo crime de improbidade administrativa, que é a ação criminosa cometida por agentes públicos. O senador já é alvo de outra ação pelo mesmo motivo no Supremo Tribunal Federal. Ele foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As duas ações também citam o empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. O executivo teria autorizado o repasse de recursos para o senador. Segundo a investigação, a construção da Arena das Dunas teria sido realizada com preço superfaturado em R$77 milhões. O dinheiro, de acordo com os promotores, foi usado para o pagamento de propina. Os promotores pedem que Agripino seja condenado, pague uma multa de R$3.600.000, perca o mandato e fique impedido de concorrer a cargo público pelo período de até 10 anos. Já o ex-presidente do Democratas diz que a denúncia não apresenta nenhum fato novo e nega ter cometido qualquer ilegalidade. E o Brasil não tem uma estatística correta sobre quantas pessoas têm alergia a produtos como glúten e lactose. Mas o número é grande, porque investir nesse mercado dá lucro. O negócio da padaria surgiu da necessidade de Paulo em consumir os alimentos sem glúten. A alergia foi descoberta na fase adulta e os produtos eram difíceis de ser encontrados. A princípio eu comecei na minha casa, no boca a boca cresceu muito e chegou a um ponto de não conseguir mais um apartamento pequeno comportar tamanha demanda. O cardápio aqui é diferente, mostra o que não tem. Ovos, leite, glúten, lactose são os principais ingredientes para quem tem intolerância alimentar. Na vitrine, bolos, pães, doces de dar água na boca, todos feitos com produtos especiais. Quanto menos conservante, emulsificantes, antimofo tiver um produto, né, ele tem a desvantagem de estragar mais fácil, mas ele tem uma grande vantagem de ser muito mais saudável, né? Então, assim, nossos produtos são como a gente faria na nossa casa. A padaria tem dado certo. Há 4 anos vem expandindo o negócio. Para ela, a pouca oferta de produtos no mercado é o que atrai a clientela. Inclusive até o pastelzinho de feira, eu tenho a massa de pastel também sem glúten, tenho massa de pizza, pão de hambúrguer. Às vezes a pessoa, eu estou louca para comer uma pizza. Tem a massa de pizza. Eu estou com vontade de comer um panetone. Faço panetone. A gente está agora numa grande rede de supermercados. Nessa loja são 22 corredores de produtos e, de fato, encontrar produtos sem glúten é muito difícil. Os únicos que a gente encontrou estão aqui nesse corredor,
Para ser bem específico, nessa prateleira, olha, aqui estão os pães, doces, bolachinhas, pães de mel e arroz integral. A boa notícia é que, segundo esse alergista, a intolerância a certos alimentos pode ser temporária. Ninguém nasce com alergia alimentar. Normalmente a criança vai desenvolver essa alergia quando ela tiver os primeiros contatos. Por isso que normalmente a gente procura orientar que a mãe amamente o máximo tempo possível, o aleitamento materno mais prolongado possível, que justamente protege a criança de uma porção de sensibilizações. O importante é ter o diagnóstico correto da alergia para evitar outros problemas. A gente cita bastante, hoje existe um grande preconceito quanto à informação veiculada pela internet, mas se a pessoa souber procurar em fontes boas, em sites de universidades, da Sociedade Brasileira de Alergia, por exemplo, ele vai ter informações preciosas e bem confiáveis. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.